Eu matei o noivo da minha irmã com as minhas próprias mãos, e o pior é que ninguém me culpa, porque ele merecia cada segundo de agonia que eu lhe infligi. Os meus filhos, aqueles anjinhos de 7 e 9 anos, acordaram sufocados pelo fumo porque o cabrão os trancara vivos na cave, só para me ver sofrer. E se eu te disser que a minha própria carne, a minha irmã mais nova, sabia de tudo e riu por último, traindo-me por um amor podre que cheirava a vingança desde o berço? O sol de Lisboa entrava pelas janelas entreabertas da nossa casa em Alfama, pintando as paredes de um laranja quente que me fazia lembrar das tardes de verão com a minha mãe, antes de tudo desabar. Eu era a Ana, 35 anos, viúva a 2, com 2 rapazes que eram o meu mundo inteiro, o Tomás, de 7 anos, com aqueles olhos castanhos que piscavam como estrelas curiosas, e o Miguel, de 9, o miúdo teimoso que insistia em colecionar conchas da praia do Tejo como se fossem tesouros piratas. Vivíamos naquela casa apertada, herdada da avó, com o cheiro de pastéis de nata assando no forno da vizinha e o som distante dos fados e quando das ruas de pedra. Era uma vida simples, mas nossa, ou pelo menos assim eu pensava, até o Ricardo entrar na equação como uma serpente disfarçada de príncipe. A minha irmã, a Sofia, era o oposto de mim, 28 anos, cabelo loiro ondulado que caía como cascata sobre os ombros, e um sorriso que desarmava qualquer homem num instante. Ela trabalhava como guia turística no Chiado, levando gringos de mão dada pelas escadarias íngremes, contando histórias de rainhas e poetas enquanto os seus olhos verdes piscavam com uma malícia que eu atribuía à juventude. Nós crescéramos juntas naquela mesma casa, partilhando segredos sussurrados debaixo dos lençóis, sonhando com amores que durassem mais que o vinho do Porto. Mas a Sofia sempre fora a rebelde, a que fugia das missas de domingo para dançar nas discotecas do Bairro Alto, enquanto eu, a mais velha, ficava a cuidar da mãe doente e do pai ausente, que partira para as colónias em África e nunca mais voltara. O Ricardo aparecera na vida dela como um furacão de verão, alto, moreno, com uma barba aparada que lhe dava um ar de intelectual moderno, e olhos escuros que pareciam engolir a luz. Ele era arquiteto, daqueles que desenhavam prédios envidraçados no Parque das Nações, cheios de promessas de futuro. Encontraram-se num café na Baixa, durante uma chuva miúda que molhava os passeios de calçada portuguesa. Ele é perfeito, mana, dissera-me ela na primeira noite, os olhos brilhando como se tivesse descoberto o elixir da felicidade. Eu sorri, abracei-a, e pensei que finalmente a Sofia encontrara alguém que a acalmasse. Mal sabia que o Ricardo me olhava de soslaio, com um sorriso que não chegava aos olhos, como se eu fosse um obstáculo num plano que só ele conhecia. Os primeiros meses foram um idílio. Ele integrava-se na família como se sempre tivesse estado lá, jantares de domingo com bacalhau à Brás, onde contava anedotas sobre os seus projetos em Angola, e fins de semana no Algarve, onde alugava um carro e nos levava a praias escondidas, com o mar a bater nas falésias como um coração acelerado. Os meus filhos adoravam-no, o Tomás chamava-lhe tio Rico, e o Miguel pedia-lhe para construir fortes de areia que desafiassem as ondas. Eu via-os rir, e algo dentro de mim amolecia, um vazio que o meu marido deixara quando o cancro o levara há 2 anos, deixando-me sozinha com faturas e memórias. Ele é bom para todos nós, dizia eu a mim mesma, ignorando o formigueiro na nuca sempre que ele me tocava o braço um segundo a mais. Mas o Portugal que eu conhecia não era de contos de fadas. Lisboa, com as suas 7 colinas e os seus segredos enterrados nas catacumbas, ensina-te cedo que por trás de cada fachada barroca há uma rachadura, um eco de traição. A Sofia começou a mudar, menos chamadas à noite, respostas curtas aos meus textos sobre os miúdos. Estou ocupada com o trabalho, mana, dizia, mas eu ouvia o riso abafado de fundo, o tilintar de copos num bar que não era o nosso. Uma noite, depois de uma discussão sobre quem pagaria a conta da eletricidade, ela esquecera-se de novo, ela explodiu. Tu achas como se eu te devesse tudo, Ana. Eu não sou a tua empregada, nem a tua sombra. O Ricardo diz que precisas de viver a tua vida, em vez de me sufocares com as tuas responsabilidades. As palavras cortaram como faca de azulejo lascado. Eu fiquei ali, na cozinha com o lava-louça a zumbir, sentindo o peso dos anos cair sobre os ombros. Ela saiu batendo a porta, e o Ricardo, que assistira em silêncio da sala, piscou-me um olho cúmplice. Ela está estressada, Ana. Deixa-a respirar. Naquela noite, não dormi. Deitei-me na cama com o crucifixo da mãe apertado na mão, ouvindo o Tejo murmurar lá embaixo, como se o rio soubesse dos pecados que viriam. Comecei a reparar nas pequenas coisas, o Ricardo a entrar na minha casa sem bater, a mexer nos álbuns de família como se procurasse fraquezas, as chamadas dele para a Sofia em voz baixa, onde ouvia fragmentos como ela não suspeita e o plano avança. Atribuía à paranoia de viúva, ao cansaço de equilibrar o emprego de secretária numa firma de advogados com as rotinas dos miúdos. Mas o instinto, aquele que nos salva nas ruas escuras de Alfama, sussurrava, cuidado, Ana. Ele não é o que parece. Uma tarde de outono, com as folhas das árvores no Jardim da Estrela a cair como confetes melancólicos, a Sofia anunciou o noivado. Estávamos no restaurante A Tasquinha, no Bairro Alto, com o cheiro de sardinhas assadas a envolver-nos como um abraço. Ela mostrou o anel,
um brilhante solitário que captava a luz das velas, e gritou de alegria quando o Ricardo a beijou. Os meus filhos aplaudiram, o Tomás derrubando o copo de sumo na excitação. Eu forcei um sorriso, parabenizando-os, mas o meu estômago revirava. Vocês merecem isto, disse, erguendo a taça de vinho verde. Ele olhou-me por cima do ombro dela, e naquele instante, vi um brilho predatório, como o de um lobo que fareja o rebanho fraco. Os preparativos para o casamento consumiram-nos. A Sofia queria uma cerimónia na sede de Lisboa, com flores de laranjeira e um banquete no terreiro do Paço. Eu ajudava onde podia, escolhendo o vestido na baixa, provando bolos de amêndoa com os miúdos. Mas o Ricardo. Ele infiltrava-se. Pedia-me conselhos sobre surpresas para a Sofia, confidências que me faziam sentir cúmplice. Tu conheces-a melhor que ninguém, dizia, a mão no meu joelho durante um café. Recuava, ria nervosa, mas o toque queimava. Uma noite, sozinhos na casa dela, ela atrasara-se no trabalho, ele aproximou-se demais, o hálito a vinho tinto. E se eu te disser que sempre te quis a ti, Ana? A Sofia é só um meio para um fim. As palavras pairaram no ar como fumo. Empurrei-o, o coração aos saltos, e saí correndo para a rua, onde a chuva lavava as lágrimas que eu não queria derramar. No dia seguinte, contei à Sofia, num café escondido no Príncipe Real, com o aroma de pastelarias a tentar adoçar o veneno. Ele tentou aproximar-se de mim. Não confio nele. Ela riu, um riso afiado como vidro partido. Estás paranoica, mana. O Ricardo adora-te como família. É o teu luto a falar, a ver fantasmas onde não há. Negou, defendeu com unhas e dentes, e algo se partiu entre nós, a confiança de irmãs, tecida em noites de confidências. Saí dali com o peito oco, prometendo-me que protegeria os meus filhos a qualquer custo. Mal sabia que o custo seria sangue. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. O Ricardo atuava como se nada tivesse acontecido, ajudando com as malas dos miúdos para a escola, cozinhando arroz de marisco aos sábados. Mas eu via as sombras, o telefone dele a vibrar com mensagens de números desconhecidos, as olhadelas furtivas para mim quando pensava que não via. Uma vez, apanhei na cave da nossa casa, mexendo em caixas antigas, as do meu marido, com fotografias e cartas. Só arrumava poeira, disse, com um sorriso que não enganava. Fechei a porta com chave depois disso, e comecei a trancar as janelas à noite, o sono leve como pluma. O Natal aproximava-se, com as luzes piscando na Avenida da Liberdade e o cheiro de rabanadas no ar. A Sofia insistiu num jantar de família na nossa casa, para celebrar o noivado. Vai ser perfeito, disse ela, ignorando a frieza nos meus olhos. Eu cedi, por causa dos miúdos, que desenhavam árvores de Natal com o Ricardo ao lado. Na véspera, ele chegou cedo, com garrafas de Porto e um brinquedo para cada um. Enquanto a Sofia arrumava a mesa, ele puxou-me para a cozinha. Sinto a tua falta, Ana. Aquela noite. Não foi um erro. O pavor subiu-me pela espinha como uma maré fria. Gritei por ajuda, mas a Sofia entrou a rir. Brincam ao quê, amor? Ele piscou, e eu soube, ela era cúmplice, ou pelo menos cega. Naquela noite, depois de eles irem embora, pus os miúdos na cama e sentei-me no escuro, o vinho na mão, revivendo memórias. Lembrei-me da mãe a contar histórias de traições em famílias portuguesas antigas, de irmãs que se devoravam por heranças e amores. O sangue trai mais que o estranho, dissera ela. Chorei pela primeira vez em anos, não por ele, mas pela Sofia, a menina que eu protegera, agora uma mulher que me via como inimiga. Decidi vigiar, esperar o erro dele. Mas o erro veio depressa, e cruel. Era uma manhã de janeiro, cinzenta como o Tejo em tormenta. Eu saí para o trabalho, deixando os miúdos com a vizinha, a Dona Rosa, que os levava à escola. Mas o Tomás adoeceu durante a noite, febre alta, tosse rouca, e voltei cedo para o levar ao médico. A casa estava silenciosa demais quando entrei, o ar pesado com um cheiro estranho, como madeira queimada. Chamei pelos nomes deles, o pânico crescendo como ondas. Nada. Corri para a cave, onde guardava as coisas velhas, e ali estava, a porta escancarada, mas trancada por dentro. Não, vi as marcas de arrombamento fresco, e ouvi um choro abafado. Arrombei-a com o ombro, o coração a rebentar no peito. Lá dentro, os meus meninos, encolhidos num canto escuro, o ar espesso de poeira e medo. O Tomás tremia, o Miguel protegia-o com os braços magros. Mamã, o tio Rico disse que era um jogo. Trancou-nos e foi embora. O mundo parou. Alguém imaginava? Ninguém. Mas eu, sim, e o inferno começava agora. O hospital cheirava a desinfetante e a desespero contido, daqueles que se infiltram nas paredes dos corredores do Hospital de Santa Maria como o fumo de um cigarro proibido.
O Tomás estava deitado na cama branca, o pequeno peito subindo e descendo com um ritmo irregular, ligado a um monitor que bipava como um coração mecânico. O Miguel, ao lado, recusava-se a largar a minha mão, os nós dos dedos brancos de tanto apertar, os olhos inchados de lágrimas secas. Ele disse que era surpresa para ti, mamã. Que nos escondêssemos até ele voltar. Cada palavra era uma lâmina, cortando mais fundo na carne da minha alma. Eu abracei-os, murmurando promessas vazias de que tudo ficaria bem, mas dentro de mim, uma fúria fria nascia, como o vento do norte que varre as praias do Douro em inverno. Chamei a polícia enquanto o médico examinava os miúdos, hematomas leves nos pulsos, onde as cordas improvisadas os tinham amarrado, e um trauma que nenhum raio-x captaria. O agente, um homem de meia idade com bigode grisalho e sotaque alentejano arrastado, ouviu a minha história com ceticismo educado. Senhor inspetor, o noivo da minha irmã. Ele entrou em casa com a chave que eu dei à Sofia para emergências. Trancou-os na cave por horas. Eu podia tê-los perdido. Ele anotou, prometeu investigar, mas o tom era o de sempre. Casos de família, resolvem-se em casa, com vinho e conversa. Portugal não era terra para escândalos, preferíamos varrê-los para debaixo do tapete de arraiolos. A Sofia chegou ao hospital como uma tempestade, o casaco de lã vermelho contrastando com o branco estéril. Ana. Meu Deus, o que aconteceu? Abraçou-me, mas eu enrijeci, o cheiro do perfume dela, jasmim e traição, a sufocar-me. Pergunta ao teu noivo perfeito, sibilei, baixo o suficiente para os miúdos não ouvirem. Ela recuou, os olhos verdes arregalados em fingida inocência. O quê? O Ricardo. Ele estava comigo no escritório dele o tempo todo. Mentira. Eu vira o carro dele estacionado perto da minha rua naquela manhã, o para-brisas embaçado como se alguém tivesse esperado. Confrontá-la ali, perante enfermeiras e visitantes, seria dar-lhe o palco. Guardei a raiva para mais tarde, como vinho envelhecido que ganha força no escuro. O Ricardo apareceu ao fim da tarde, com um ramo de flores silvestres colhidas nas encostas de Sintra, lírios e margaridas, símbolos de pureza que me fizeram rir amargo por dentro. Ana, ouvi o que aconteceu. Que horror. Os miúdos estão bem. A voz suave, o abraço paternal que deu ao Miguel, que se encolheu. Eu observei, as mãos dele, fortes de arquiteto, sem um arranhão, os olhos, calmos demais para um homem inocente. Onde estavas esta manhã, Ricardo? Perguntei, a voz um fio de aço. Ele piscou, surpreso. No estúdio, a finalizar desenhos para um cliente em Cascais. A Sofia pode confirmar. Ela assentiu, rápida como um coelho fugindo do caçador. O inspetor, que voltara para uma declaração formal, ergueu uma sobrancelha mas nada disse. Sem provas, sem testemunhas, só a palavra de duas crianças aterrorizadas contra um casal impecável. Levei os miúdos para casa ao anoitecer, o céu de Lisboa tingido de roxo como uma nódoa de sangue. A Dona Rosa esperava na porta, com uma travessa de arroz doce fumegante. Minha querida, reza o terço por eles. Deus vê tudo. Abracei-a, sentindo o conforto das mãos calejadas de quem criara netos na província. Dentro, tranquei todas as portas, verifiquei as janelas 2 vezes, e pus os rapazes na minha cama, entre lençóis que cheiravam a lavanda da avó. Mamã, ele volta? Perguntou Tomás, a voz um sussurro trêmulo. Nunca, meu amor. A mamã protege-vos. Mas enquanto eles adormeciam, eu planeava. Não vingança cega, isso era para tolos. Uma dissecação lenta, como um cirurgião a abrir veias para ver o veneno correr. Naquela noite, revirei a casa como uma possuída. Encontrei a chave duplicada na gaveta da cozinha, ele devia tê-la mandado fazer no ferreiro da esquina, o velho que falsificava tudo por uns euros. No quarto da Sofia, que ainda usava quando ficava, as mensagens no telemóvel dela que esquecera de apagar. Hoje, amor. Tranca-os e sai. Ela vai quebrar. O coração parou-me no peito. Dela. Para ele. Uma conspiração de amantes que me via como elo fraco a eliminar. Guardei as provas no envelope, escondido debaixo do colchão, e chorei pela traição que doía mais que o medo pelos filhos. Porque sangue não mente, mas mente quando quer herdar o trono. Os dias seguintes foram uma névoa de rotinas forçadas. Levei os miúdos à escola com o estômago aos nós, vigiando os retrovisores por um Fiat cinzento como o dele. No trabalho, a firma de advogados no Rocio, os colegas notavam a minha distração. Ana, parece um fantasma. Toma um café com leite. Recusava, mergulhada em dossiês de divórcios e heranças, irónico como a vida me espelhava. Uma cliente, uma senhora idosa de Setúbal, confidenciou-me sobre uma cunhada que roubara a casa da família por ganância. Corta o mal pela raiz, filha. Ou ele come-te viva. As palavras ecoaram, sementes de uma ideia negra.
Confrontei a Sofia numa tarde chuvosa, no café onde nos encontramos pela primeira vez como adultas, o Martinho da Arcada, com vista para o terreiro do Paço e as gaivotas a gritar segredos. Ela chegou atrasada, o guarda-chuva pingando no chão de azulejos. O que queres, Ana? Ainda com essa história maluca. Mostrei-lhe as mensagens no telemóvel, o ecrã rachado como o nosso laço. O rosto dela empalideceu, mas não de culpa, de fúria. Tu invadias a minha privacidade. És pior do que eu pensava. Gritou, baixo para não atrair olhares. Porquê, Sofia? Os meus filhos. O que ganhas com isto? Ela inclinou-se, os olhos como lâminas. Ganho liberdade. Tu sufocas-me desde sempre, mana. O Ricardo mostrou-me como, tu queres controlar tudo, a casa, o dinheiro da herança da mãe. Ele ama-me, não a ti. E aqueles miúdos? São o teu escudo. Trancá-los foi só para te mostrar que podes cair. O mundo rodou. Não era só ele, era ela, a irmã que eu criara como filha, sendo teias de ódio por inveja podre. A herança. Eu trabalho para pagar tudo. Tu vives à tripa forra. Ela riu, um som vazio como o eco numa sé deserta. Prova. O testamento da mãe deixa metade para mim. Mas com o Ricardo, eu pego tudo. Casa, tudo. Saí dali encharcada, a chuva misturando-se às lágrimas, jurando pelo tejo que pagariam. Não com choro, com justiça portuguesa, lenta e impiedosa. Comecei a planear como uma aranha tece a rede. Primeiro, o inspetor, levei as mensagens, impressas em papel timbrado da firma. Ele franziu o sobrolho, prometeu mandados de busca. Isto é grave, senhora. Prisão preventiva, talvez. Mas o Ricardo era esperto, o estúdio vazio, o telemóvel desligado. A Sofia fugiu para a casa dos pais dela em Coimbra, fingindo pânico. Liguei-lhe, a voz um sussurro venenoso, corre quando quiseres. Lisboa tem memória longa. Enquanto isso, protegia os miúdos, mudei as fechaduras, contratei um segurança disfarçado de tutor para as aulas de futebol no Estádio da Luz. O Tomás desenhava casas com portas abertas, o Miguel perguntava se o tio mau ia para a cadeia como nos filmes. Sim, meu sol. A mamã cuida. Mas o sono fugia-me, visitado por sonhos onde via o Ricardo a rir, a chave na mão, enquanto a Sofia aplaudia. Acordava suada, o crucifixo a queimar a palma. Numa missa na Basílica dos Mártires, rezei não por perdão, mas por força, a força das mulheres portuguesas que ergueram impérios com unhas e dentes. Saí dali com um plano, infiltrar-me na vida dele, usar os advogados da firma para escavar o passado. Descobri rápido, Ricardo não era arquiteto limpo. Um escândalo em Angola, uma amante grávida abandonada, dívidas que cheiravam a fraude. E a Sofia? Sabia, as mensagens provavam. O veneno era mútuo, um coquetel de ganância e desejo torcido. Uma noite, sozinha com um copo de ginginha, sentei-me à mesa da cozinha e escrevi cartas, uma para o inspetor com provas novas, outra para a imprensa, o diário de notícias adorava dramas familiares. Mas a verdadeira carta era para mim, não mates com raiva. Mata com verdade. Enviei-as ao amanhecer, o sol nascendo sobre o castelo de São Jorge como um juiz silencioso. O telefone tocou horas depois, o inspetor. Apanhámo-lo, Ana. Confissão parcial. Diz que foi um jogo que correu mal. Rio seco. Mas as mensagens. Isso muda tudo. O alívio misturou-se à baile. Não era o fim, era o começo da minha vingança, decidem leis e mentiras expostas. Os miúdos recuperavam devagar, o riso voltando como flores após a geada. Brincávamos no Parque Eduardo VII, com pipas a dançar no vento, fingindo que o mundo era leve. Mas eu via sombras em cada esquina, ouvia passos no escuro. A Sofia ligou uma vez, a voz embargada, mana, perdoa. Foi ele que me convenceu. Mentira. Desliguei, bloqueando o número. O Ricardo esperava julgamento em prisão domiciliária, no apartamento chique no Lumiar, vigiado por câmaras que eu imaginava a falhar. Planeava visitar, não para confrontar, para semear dúvida. Diz à Sofia que eu sei do testamento falso, sussurrei ao telefone para um contacto na firma. O anzol estava lançado. O Tribunal de Lisboa era um labirinto de mármore frio e ecos de vozes abafadas, onde o ar cheirava a papel velho e a suor de ansiedade. Sentia-me pequena ali, no banco das testemunhas, com o vestido preto simples que usara no funeral do marido, os cabelos presos num coque severo como o de uma viúva de luto eterno. O juiz, um homem de óculos grossos e sotaque madeirense suave, batia o martelo como um padre a chamar à missa. Senhora Ana Ribeiro, descreva os factos.
Respirei fundo, o olhar fixo no Ricardo, algemado mas ainda com aquele sorriso de tubarão, e na Sofia, ao lado dos advogados dela, o rosto uma máscara de porcelana rachada. Ele trancou os meus filhos na cave escura, senhor juiz. Por horas. Para me quebrar. E ela? Ela sabia. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. O procurador, um jovem ambicioso de leiria com gravata vermelha como sangue, apresentou as provas, mensagens, chaves duplicadas, até um vídeo de segurança da rua que captara o Fiat dele a parar. O advogado do Ricardo gaguejou defesas, um mal-entendido, uma brincadeira de adultos, mas as palavras soavam ocas, como um fado sem alma. A Sofia testemunhou depois, a voz tremendo: eu amava o Ricardo, mas ele agiu sozinho. Eu neguei tudo para me proteger. Lágrimas rolaram, calculadas, e o público, jornalistas do Correio da Manhã, vizinhos curiosos de Alfama, murmurou. Eu vi a falsidade, as mãos dela, que outrora entrelaçara nas minhas, agora torcidas em mentiras. O julgamento arrastou-se semanas, um purgatório de audiências no edifício imponente da Praça do Comércio, com o Tejo a testemunhar impassível lá fora. Eu levava os miúdos para longe durante os dias, para Sintra com os seus palácios de conto, onde contos de fadas se misturavam a nevoeiros reais. Mamã, a bruxa perde? Perguntava o Miguel, apontando para a quinta da regaleira. Sempre, meu herói. As bruxas caem sozinhas. Mas dentro de mim, a bruxa era eu, sendo não feitiços, mas factos. Contratei um detetive privado, um ex-polícia de Évora com cicatrizes de casos antigos, para escavar mais fundo. Descobriu o ouro, o Ricardo falsificara projetos em África, embolsando fundos de uma ONG, a Sofia, cúmplice, recebera transferências para uma conta nas Cayman. Irmãs contra irmãs, hein? Clássico português, resmungou ele, entregando dossiês grossos como bíblias. Usei isso no tribunal, através do procurador. O Ricardo quebrou na terceira audiência, foi ideia dela. A Sofia odiava a Ana desde miúdas, pela atenção da mãe. Queria a casa, o dinheiro. Eu só segui. O salão explodiu em sussurros, flashes de câmaras como trovões. A Sofia soluçou, uma maquilhagem borrando como tinta em tela molhada. Mentiroso. Tu manipulaste-me. Mas os e-mails provavam o contrário, planos meticulosos, desde envenenar a minha relação com os miúdos até forjar um testamento onde eu era pintada como instável. O juiz ordenou prisão preventiva para ambos, o martelo caindo como sentença divina. Saí dali com o peito leve, mas o vazio maior, a família, outrora pilar, agora ruínas. A imprensa devorou o escândalo. Irmãs em guerra, trama de herança em Lisboa, gritava o título no JN, com fotos nossas de infância ao lado de imagens do Ricardo algemado. Vizinhos que outrora me saudavam com um boa tarde agora cochichavam, coitada da Ana, traída pela própria sangue. A Dona Rosa trouxe sopa de cação, sentando-se à mesa para ouvir. Em Portugal, mana, a família é faca de dois gumes. Corta e cura. Abracei-a, sentindo o calor de uma mãe substituta. Os miúdos liam os jornais escondidos, o Tomás a perguntar, somos famosos agora. Ri, forçando, só por sermos fortes, meu amor. Mas a vingança não parava no tribunal. Era pessoal, um banquete de retaliação que eu saboreava em segredo. Visitei o Ricardo na prisão de Caxias, num quarto cinzento com grades que ecoavam o passado colonial. Ele parecia menor ali, a barba por fazer, os olhos encovados. Ana. Por favor. Fala com o juiz. Eu errei, mas foi por amor à Sofia. Cuspi no chão, o som ecoando como um tiro. Amor. Tu trancaste os meus filhos como animais. E ela? Ela planeou para me roubar a vida que construí com suor. Ele implorou, oferecendo confissões, mas eu gravei tudo, microfone escondido no colar da mãe. Conta-me tudo, Ricardo. Cada detalhe. Horas depois, tinha gravações que selariam o destino deles, admissão de fraude, de tentativa de homicídio disfarçada de lição. Entreguei ao procurador anonimamente, através de um advogado amigo. O caso inchou, acusações de conspiração financeira somando-se ao sequestro. A Sofia, na sua cela em Tires, perdeu o anel de noivado, confiscado como prova. Liguei para ela de um número bloqueado, só para ouvir o silêncio quebrar. Sente-se agora, mana. O peso da cave nos teus ombros. Ela gritou, vou-te destruir, Ana. Quando sair, pego tudo. Ri, baixo e frio, sai primeiro. Se saíres. Desliguei, o coração batendo com um ritmo novo, não de medo, mas de poder. Enquanto isso, reconstruí. Mudei-me para uma casa maior em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos,
com um jardim onde os miúdos plantavam girassóis que viravam para o sol como eu agora virava para a luz. O emprego na firma promoveu uma sócia júnior, o escândalo dando-me credibilidade involuntária, a mulher que desmascarou a serpente. Namorei uma vez, um professor de História do Porto com mãos gentis, mas o toque dele lembrava o do Ricardo, recuei. O amor esperaria, a cura, não. Uma carta chegou de Coimbra, da tia-avó, a última ligação à família velha. Ana, perdoa se puderes. A inveja come a alma como cancro. Queimei-a no jardim, as chamas dançando como fados alegres. Perdoar. Talvez um dia, quando os miúdos esquecessem os pesadelos. Mas por agora, a justiça era minha, forjada em salas de tribunal e noites insones. O verdito caiu em maio, com o sol a banhar a Praça do Comércio em ouro. Ricardo, 10 anos por sequestro agravado e fraude. Sofia, 8, por cumplicidade e falsificação. O juiz citou Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Ironia portuguesa. Abracei os miúdos no exterior, o Tejo brilhante como promessa. Acabou, meus sóis. Mas no fundo, sabia, o drama familiar nunca acaba, só muda de ato. O verão em Belém era um bálsamo de sal e sol, com o vento do Tejo a acariciar as folhas das palmeiras no jardim como um amante paciente. Os miúdos corriam descalços na relva, o Tomás a construir castelos de areia vermelha com conchas do Atlântico, o Miguel a ler livros de aventuras sobre Vasco da Gama, sonhando com mares além. Eu observava da varanda, um copo de sumo de maracujá na mão, sentindo pela primeira vez em meses o peso aliviado dos ombros. A casa nova, com as suas paredes brancas e janelas amplas viradas para o rio, era um recomeço, comprada com o adiantamento da firma e uma parte da herança que agora era só minha, sem sombras de ganância. Mas as noites ainda traziam ecos, o choro abafado na cave, o riso traidor da Sofia. A vingança judicial fora o primeiro prato, o segundo, eu cozinhava devagar, com ingredientes de memória e astúcia. O detetive de Évora ligou uma tarde, a voz rouca como cascalho alentejano. Mais sujidade, Ana. O Ricardo tinha uma filha em Luanda, 7 anos, abandonada com a mãe. A miúda morreu há 2 meses, malária, sem cuidados porque ele cortou o apoio. O estômago revirou-se, bile subindo como vinho azedo. E a Sofia? Sabia. Cartas dela a ele, não percas tempo com isso. Foca em nós. Desliguei, correndo para o quarto para vomitar. Não era só crime, era monstros em pele humana, daqueles que Portugal exportara para o mundo e agora importava de volta como karmas disfarçados. Decidi, contactaria a família em Angola. Não por piedade, mas por justiça, que o passado deles sangrasse como o meu. Escrevi e-mails em segredo, usando um pseudónimo, para a mãe da criança, conheço o seu tormento. Provas anexadas. Envios com recortes de jornais lisboetas, traduções em crioulo. Semanas depois, uma resposta, gratidão misturada à fúria, promessas de testemunho remoto para o julgamento de extradição que eu pressionava através da firma. O Ricardo, sentindo a rede apertar, mandou um advogado suplicar reunião. Recusei, mas permiti uma carta, perdão, Ana. Pela Sofia, pela família. Rasguei-a, enviando fragmentos de volta com uma nota, família. Tu mataste a tua própria sangue. A Sofia, na prisão, tentava jogos. Cartas para os miúdos, via advogados, cheias de te amo-vos e desenhos de flores. O Tomás quis responder, o coração mole como pão alentejano. Ela é má, mamã. Expliquei com cuidado, às vezes, as pessoas perdem o caminho. Mas nós ficamos no nosso. Bloqueei as cartas, mas o gesto dela acendeu faíscas. Visitei-a em Tiros, um forte antigo convertido em jaula para almas perdidas, com o mar a rugir ao fundo como acusação. Ela estava mais magra, o cabelo loiro sem brilho, os olhos verdes opacos como jade rachado. Ana. Mana. Deixa-me ver os miúdos. Um telefonema. Ri, sentando-me na cadeira de metal frio. Vê-los. Como eu vi os meus na cave. Sufocados pelo teu jogo. Ela desabou, lágrimas verdadeiras pela primeira vez. Foi medo. O Ricardo. Ele disse que se não o fizéssemos, perdíamos tudo. A casa, o futuro. Tu eras o obstáculo, sempre a mais forte, a que a mãe amava mais. As palavras cortaram, reabrindo feridas de infância, eu, a filha responsável, carregando o fardo, ela, a rebelde, livre para errar. E a herança? O testamento falso. Ela assentiu, envergonhada. Ele forjou. Eu assinei. Mas Ana, perdoa. Somos sangue do mesmo Tejo. Estendi a mão, fingindo compaixão, mas gravei tudo, o colar de novo, captando confissões que selariam apelações.
Talvez, Sofia. Quando pagares. Saí, o mar de Cascais brilhando como diamantes de vingança. De volta a Lisboa, a vida florescia em tons de azul e ouro. Inscrevi os miúdos em aulas de fado na Casa da Guitarra, onde aprenderam a cantar saudades sem dor. Eu, própria, jantei com o professor de História, o João, com o seu riso fácil e histórias de impérios caídos. Tu és como a rainha de Eleonor, disse ele, erguendo a taça de vinho do Dão. Constróis conventos da memória. Beijei pela primeira vez naquela noite, sob as estrelas do padrão dos descobrimentos, sentindo o coração aquecer como sol no Douro. Mas o passado ligava, notícias de Angola, a mãe da criança a processar o Ricardo por homicídio negligente. O escândalo cruzou oceanos, jornais de Luanda ligando ao caso português, o arquiteto português, assassino de filha-sobrinho. O Ricardo quebrou de novo, uma carta desesperada via advogado, para. Eu confesso tudo, o plano todo, desde o início. Amor pela Sofia. Mentira. Era pela casa, pela tua vida estável que eu invejava. Ri alto, lendo para o João numa noite de confidências. Inveja de viúva. Patético. Mas doía, ver como o mal se enraizava em fraquezas humanas, como ervas daninhas no jardim de Belém. Usei a confissão para pressionar a extradição, ele seria julgado em África, longe do conforto europeu. A Sofia apelou, claro. Audiência em setembro, com folhas a cair como confetes fúnebres no rocio. Testemunhei de novo, descrevendo não só o crime, mas a alma podre. Ela planeou roubar-me os filhos, a casa, a sanidade. Por ganância disfarçada de amor. O juiz, uma mulher de Beja com olhos de falcão, negou a apelação. Cumplicidade em trauma infantil não perdoa. Saí para o ar livre, o cheiro de castanhas assadas misturando-se ao alívio. Liguei para a tia-avó, ela fica lá. Ensina-lhe o que é solidão. Os meses outonais trouxeram paz relativa. Os miúdos fizeram amigos na escola nova, o Tomás a ganhar um prémio de desenho, uma casa aberta, console e família. Eu expandi o trabalho na firma, especializando-me em direitos familiares, ajudando mulheres como eu, traídas, mas resilientes. O João tornou-se fixo, fins de semana em Óbidos com livros e vinhos, onde falávamos de futuro sem sombras. Casamo-nos, perguntou ele uma noite, ajoelhado na muralha medieval. Quando os fantasmas dormirem, respondi, beijando-o. Mas um fantasma acordou, uma carta da prisão, da Sofia. Estou grávida. Do Ricardo. Ajuda-me, mana. O mundo parou. Grávida. De um monstro. O instinto maternal guerreava com o ódio, sangue do sangue traidor. Guardei a carta, consultando o detetive, DNA prova paternidade. Use para mais tempo. Não, por agora, silêncio. Deixá-la cozinhar no próprio veneno. O inverno aproximou-se, com neves raras em Lisboa e luzes de Natal no Chiado. Comprei um pinheiro pequeno, ornado com bolas de vidro como memórias frágeis. Os miúdos cantaram canções de reis, e eu juntei-me, a voz rouca de emoção. A vingança era doce, mas amarga, ganhar a justiça, mas perder a irmã. Numa vigília solitária, no jardim da estrela, rezei pelo bebê não nascido, inocente no meio do caos. Que não herde o ódio, sussurrei às estrelas. O ano novo de 2026 irrompeu em Belém com fogos que pintavam o céu de Tejo em explosões de vermelho e ouro, como se o próprio Império Português renascesse das cinzas. Os miúdos gritavam de alegria da varanda, o Tomás a apontar para as mortais que dançavam sobre o rio, o Miguel a contar as estrelas artificiais como tesouros. Eu abracei-os, o casaco de lã envolvendo-nos como um escudo, o João ao lado com uma garrafa de espumante erguida. Ao futuro, brindou ele, os olhos castanhos cheios de promessas. Bebi, sentindo bolhas subirem como esperança, mas no fundo, uma corrente fria. A carta da Sofia queimava no bolso, um lembrete de que o passado é como um fado, melancólico e inescapável. A gravidez dela complicava tudo. Consultei advogados em segredo, na firma agora minha segunda casa, com pilhas de dossiês sobre mesas de mogno polido. Se o Ricardo for extraditado, o bebê fica sob custódia portuguesa, explicou a colega, uma lisboeta de cabelos curtos e determinação férrea. Mas a Sofia pode apelar por maternidade. O dilema ruía-me, negar à sobrinha o direito à mãe. Ou expor uma criança ao veneno que corroía a Sofia. Decidi adiar, primeiro, o julgamento em Angola. O detetive viajou, voltando com fotos, a mãe da primeira criança, viúva agora, perante um tribunal em Luanda, a voz e quando acusações como tambores de guerra. Ele matou a minha neta com indiferença, testemunhou. O Ricardo, via videochamada, desabou em lágrimas, falsas, eu sabia. A extradição foi aprovada, ele partiu algemado num voo para a África, gritando o meu nome como maldição.
A Sofia soube pela imprensa, noivo traidor enviado para julgamento colonial. Ligou da prisão, o número autorizado para família, a voz um misto de pânico e ódio. Vês o que fizeste, Ana? Ele era o pai do meu filho. Tu destruíste tudo. Solucei internamente, mas a voz saiu de gelo, destruí. Tu trancaste os meus filhos. Teu tudo era roubo e dor. Ela implorou, o bebê. Vem em abril. Ajuda-me a sair em condicional. Pelo sangue. Hesitei, o instinto de irmã guerreando com o de mãe. Prova arrependimento, Sofia. Confessa tudo publicamente. Desliguei, o coração partido como azulejo sob bota. Os meses de primavera foram um turbilhão de rotina e tormento. Os miúdos floresceram, o Tomás entrou num clube de xadrez no Chiado, aprendendo estratégia como eu aprendera nador, o Miguel ganhou um torneio de natação na piscina do Olímpico, o corpo magro cortando a água como faca. Celebrei com gelados de Belém, as natas folhadas derretendo na língua doce. O João propôs de novo, num piquenique no Monsanto, com o anel escondido numa caixa de pastéis. Diz sim, Ana. Deixa o passado no Tejo. Chorei, sim, não de tristeza, mas de alívio. O casamento seria em junho, discreto, na capela de Belém, com o mar a abençoar. Mas o passado bomrangueou. Uma visita surpresa da tia-avó, vinda de Coimbra num autocarro poeirento, com um jarro de lã e olhos que viram gerações. Sentou-se na cozinha, a chávena de chá de ervas a fumegar. Ana, a Sofia escreveu. Arrependida, diz. O bebê é uma chance de redenção. Mostrei as gravações, as provas. Ela baixou a cabeça, lágrimas caindo como chuva fina. O sangue trai, mas redime. Visita-a. Pelo menos pelo miúdo. Cedi, por família, a velha, que merecia paz. Em Tires, a Sofia estava redonda, o ventre proeminente sob o uniforme cinzento, o rosto inchado mas sereno. Obrigada por vires, mana. Falámos horas, de infância em Alfama, das bonecas partilhadas, da morte da mãe, que nos dividira em responsável e fugitiva. Eu invejava-te, confessou. A tua força, os teus filhos. O Ricardo. Ele prometeu-me o teu lugar. Perdoei? Não totalmente. Mas pela criança, ofereci, sai incondicional, queria o direito. Mas se falhares. Ela jurou, assinando uma confissão pública para o jornal, eu traí. Pela ganância. Peço perdão à minha irmã e aos sobrinhos. O bebê nasceu em abril, uma menina chamada Maria, como a avó. A Sofia saiu em condicional, monitorizada, para uma casa pequena em Oeiras, longe de Lisboa. Visitei uma vez, com os miúdos hesitantes. A Maria chorava no colo dela, olhos verdes como os da tia. Tomás tocou-lhe a mãozinha, é bonita. A Sofia chorou, obrigada, Tomás. Desculpa. Partimos, o perdão um fio ténue, mas tecido. O casamento com João foi um sonho solar, eu em branco rendado, os miúdos de pajens com flores de laranjeira, o padre a abençoar sob os arcos de Belém. O Tejo aplaudiu com ondas, e pela primeira vez, dancei sem sombras. A Sofia enviou flores, lírios brancos, símbolo de paz. Guardei-as, não as joguei. Mas a justiça final veio de Angola, Ricardo condenado a 20 anos, sem condicional. Morreu lá, febre tropical, 2 meses depois. A notícia chegou no e-mail frio, pagou. Chorei não por ele, mas pela filha perdida, um ciclo quebrado. A vida seguiu, como dor em vindima, rica, resiliente. Ensinei os miúdos sobre traição não como ferida, mas lição. O amor protege, mas a família escolhe-se. Com João, plantámos um jardim em Belém, rosas e jasmins entrelaçados. A Sofia reconstrói devagar, visitas esporádicas, a Maria crescendo sem ódio. O perdão veio com o tempo, como vinho envelhecido. O outono de 2027 varreu Belém com ventos quentes do sul, carregando o aroma de vindimas distantes e memórias maduras. A casa agora era um lar pleno, risos e quando das paredes brancas, o som de lições de piano do Miguel misturando-se ao canto do Tomás imitando fados da rádio. Eu, Ana Ribeiro, agora Santos, pelo casamento, sentava-me na varanda ao pôr do sol, o Tejo a tingir-se de cobre, com o João ao lado, a mão na minha, traçando linhas de futuro nas palmas calejadas pelo tempo. Tínhamos um bebê a caminho, um irmãozinho para os rapazes, concebido em noites de cura sob lençóis de linho fresco. A vida, que outrora fora uma cave trancada, agora era um jardim aberto, mas eu sabia, as raízes do passado corriam profundas, como as do sobreiro na planície alentejana. A Sofia integrara-se devagar na nossa órbita.
A condicional terminara, mas ela escolhera ficar em Oeiras, trabalhando como costureira numa ateliê de rendas tradicionais, as mãos outrora ociosas agora tecendo paciência fio a fio. A Maria, com 2 anos, era um furacão de cachos loiros e curiosidade, chamando-me tia Ana, com uma doçura que derretia gelos antigos. Visitava-nos aos domingos, trazendo bolos de arroz de uma padaria local, e sentávamos-nos no jardim, as crianças a brincarem enquanto nós falávamos, não de perdão forçado, mas de cicatrizes partilhadas. Sinto falta da velha nós, disse ela uma tarde, os olhos no horizonte onde o Cristo Rei vigiava. Eu também, respondi, sincero. Mas o que fizemos? Mudou-nos. Ela assentiu, a Maria no colo, e pela primeira vez, vi não a traidora, mas a irmã quebrada, reconstruída em fragmentos. O Ricardo era fantasma agora, sepultado em terra africana sem cruz, o nome dele um sussurro em jornais velhos. A extradição trouxera Clusur, a mãe da sua filha recebera compensação, o suficiente para uma escola em Luanda, e enviara uma carta de gratidão, em português misturado ao mai, palavras de cura transatlântica. Guardei-a na caixa de memórias, ao lado das gravações e confissões, relíquias de uma guerra que eu vencera não com ódio, mas com verdade implacável. Ele pagou mais que prisão, disse ao João numa noite de confidências, o vinho do Porto a aquecer a garganta. Pagou a alma. Ele beijou-me a testa, e tu? Pagaste o quê? A inocência na família, sussurrei. Mas ganhei sabedoria. Os miúdos cresceram como videiras no Douro, o Tomás, aos 9, ganharam concurso de poesia na escola, escrevendo sobre portas que se abrem para o sol, o Miguel, 11, sonhava com arquitetura, irónico, mas puro, desenhando casas com caves iluminadas. Não como a do tio mau, disse ele, lápis na mão. Corrigi gentil, não mau, só perdido. Nós escolhemos o caminho certo. Levei-os à Alfama, à casa velha agora alugada a turistas, e mostrei-lhes as ruas onde crescera. Aqui, o fado nasceu, dor que vira arte. Cantámos juntos, vozes inexperientes mas cheias, e senti a mãe sorrir do além. O bebé chegou em janeiro, um menino chamado Francisco, com olhos do pai e teimosia minha. O parto no hospital de Belém foi rápido, rodeada de mãos amorosas, João a segurar a minha, os rapazes à espera com balões, até a Sofia, hesitante na porta, com a Maria de mão dada. Parabéns, mana, murmurou, e entrei o quarto enchendo-se de um laço novo, frágil mas real. A Maria tocou o irmãozinho, meu primo. E rimos, lágrimas misturando-se a leite materno. A vida esticou 100 anos como um rio preguiçoso. Aos 40, dirigi a secção de família na firma, defendendo mulheres de traições modernas, divórcios por apps, heranças digitais. O João lecionava na universidade, contando histórias de impérios para alunos que sonhavam grande. Viajámos, o Algarve com as crianças, praias de falésias onde conchas sussurravam segredos, o Porto, vindimando uvas com mãos roxas de riso. A Sofia casou-se de novo, um oleiro simples de Sintra, e a Maria cresceu forte, visitando-nos com histórias de escola. Mas o drama nunca dorme totalmente. Uma noite de 2030, um envelope chegou, testamento da tia-avó, falecida em Coimbra. Deixava tudo partilhado, a casa velha para nós duas, para curar o que o sangue partiu. Abrimos juntas, no café do Martinho, o mesmo de confrontos passados. Metade para ti, metade para mim, Li. Ela chorou, eu não mereço. Merecemos recomeçar, disse. Vendemos a casa, dividindo o dinheiro, eu para a educação dos miúdos, ela para um ateliê próprio. Aos 50, refleti num diário, a vingança fora fogo purificador, queimando o podre para deixar o fértil. Não matei com mãos, matei com lei, verdade, tempo. Os filhos casaram, Tomás com uma pintora de Évora, Miguel com uma bióloga do Minho. Netos encheram a casa, risos como ecos de cura. A Sofia envelheceu graciosa, a Maria uma advogada como eu, jurando nunca trair o sangue. No fim, sob o sol de Lisboa, com o Tejo eterno, sob o drama da família é o nosso fado, canta a dor, mas dança a redenção. E ninguém imaginava que, da cave escura, nasceria luz.